Vamos que vamos acompanhando. Lá no topo eles têm os Otv. Na jungle, Scary, brasileirinho aí jogando neles. Cold é o mid laner. Cell e Prodelta, outro brasileiro no time da Leviatã. A responsabilidade vai ser do Cold e do Cell de novo, mas os brasileiros mais uma vez estão aí para provar o seu nível. Prodelta e Scary fizeram uma boa primeira temporada e a expectativa é que eles performem no mínimo no mesmo nível. Muito bom ter aí a Leviatã mesclando alguns jogadores brasileiros, né? Chama um pouquinho a torcida também. Eles que apresentaram um bom League of Legends no início do ano e agora voltam para tentar se consolidar nessa segunda split, nessa segunda etapa da LTA Sul. Eles foram certo aí com a galera da Leviatã. Sem dúvida, a maior surpresa do primeiro split aqui da LTA. Vamos fazer o seguinte então, vamos acompanhar agora a entrada da galera da Fúria aqui na nossa arena. Gigão esmaga lá no topo, Tatu é o caçador, Tutsu mid laner, e aí a bot lane vem com Ayu e Jojo pra fechar o time. Se de um lado tem a maior surpresa porque ninguém esperava nada, do outro tem outra surpresa também, porque o nível em que essa Fúria, com jogadores novos, com promessas, misturados com jogadores consagrados, foi imenso. Podem não ter passado de fase, pode não ter ido para a fase das Américas, mas o nível que eles apresentaram justifica a fama e a expectativa que essa equipe tenha muito poder de fogo. Ah, eu sou fã desse moleque da Fúria, cara. Eu espero que eles consigam desempenhar bem, que eles possam fazer um bom campeonato, um bom League of Legends. É uma juventude que promete bastante, Colossus, e dá pra ver que eles estão com sangue nos olhos pra poder chegar aqui, desempenhar bem, surpreender no campeonato e fazer aí uma boa chegada nos playoffs, principalmente. Pra mim, o estilo de jogo decisivo e rápido que essa Fúria apresentou no primeiro split pode ser o diferencial aqui no segundo split. E se eu falei dois jogadores da Leviatã pra ficar de olho, pra mim o Gigo e o Tatu são dois caras pra ficar de olho nessa lineup da Fúria também. O duo funcionou muito bem no primeiro split e, de novo, passaram-se alguns meses desde então. Eu espero que o nível deles tenha melhorado e a sinergia ainda mais. É, a ideia é essa, né? Ver se eles melhoraram um pouquinho em relação ao que eles apresentaram no início do ano. No início do ano, eles apresentaram o League of Legends muito bom, mas não deu. Então agora, vamos ver, tem que estar melhor. Tem outra parada também, o jogo é completamente diferente do primeiro split pra agora. Perfeito. Não tem inversão, o jogo deu aquela cadenciada maior. O League of Legends mudou muito do primeiro split pro segundo. Voltou pro League of Legends um pouco mais clássico, lane phase mais forçada, mais contínua. E aí é outra identidade que a gente vai ter que ver aqui também. Você não tem inversão, permite que os top laners voltem a selecionar campeões que vão carregar o jogo. Sim. E pra mim essa é o grande papo. Eu odiava o top laner ter que pegar tanque, senão vai ter inversão e ele fica afundado no jogo. Agora não, agora a galera pode selecionar um campeão que vai trazer a partida, que vai trazer a vitória. Até por isso a Gwen tá voltando a aparecer, né? Perfeito. Até por isso a Gwen tá ganhando essa... Claro, foi alterada, beleza, mas tem esse espaço dentro do meta para que ela volte a aparecer e volte a brilhar. Tá tudo pronto, meus amigos. Chegou a hora. Hora do segundo confronto do dia. Leviatã contra a Fúria. É um monte aí do vídeo, todo mundo mandando o outro ficar quieto, Colossus. Fica quietinho aí, fica de boa. Só joga. Vambora então, porque já estamos nos Pix e Bans e você vai vendo a primeira escolha já da galera da Fúria em cima de Varus. Canalhas, Leviatã baniu a Gwen. Cara, esse fantasy é muito maneiro, porque tá nessa, né? Eu botei a Yudi e Varus, eu já peguei um primeiro Você ali, já tá feliz, já né? tô feliz, mas o primeiro jogo me afundou, cara. Ó, Ione e Sejuani. Essa volta da Leviatã, hein? Volta muito forte, sinergia legal, Ione junto com essa Sejuani. Sejuani continua tão forte quanto sempre esteve. Pra mim, é um dos picks mais prioritários que a gente tem agora. E aí já dá uma complicada pro time da Fúria, né? Vamos ver o que eles vão trazer aqui. Tatu tá mostrando essa... E aí, tá aí, mostrando nada. Lilia selecionada e agora um Cork pro meio. Voltamos. Então, beleza. Tuts jogando de Cork, o Tatu jogando de Lilia.
pelo menos tem a sinergia ali, dano mágico, dano físico, e o Ayu tá safe com esse Varus. E vai ter que ter alguém, vai ser dois tancudão aqui. Vai precisar de 2 cara parrudo pra fazer essa brincadeira, porque vai ter que ser um suporte mais resistente e um top laner potencialmente também mais parrudo. Até por isso a Leviathan já bane o Renekton, que é esse meio de caminho entre dano e resistência, né? O bruiserzão do top. Se bobear, eles vão banir na volta também o Xante, talvez? Eu tô bastante curioso pra saber o que o Gigo vai pegar, porque contra essa Ambeça, o Renekton é a resposta, já sabe a matchup, né? Então, tá aí, Camille. Bom, sobrou... Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa lá pra parte de cima. Tem muita prioridade em cima do Jace, é uma possibilidade. Apesar do Jace ter mais... Tá banido. Ah, não, beleza. Ok, legal. Tem a prioridade em cima dele, o Renekton, Xante, Nar, Jax. Essas são as coisas que podem aparecer lá na parte de cima. Os mais parrudos, meio que já não estão disponíveis. E a Leviathan, ainda assim, provavelmente vai pegar o suporte agora. Na real, vai pegar o AD agora e deixar o suporte para a última seleção, para ter um pouco mais de flexibilidade. E vai vir com a Ashe pro céu. Aí então a Ashe chegando. Vamos ver como é que fica. Ou não, né? Ah, mas o Pro Delta de Alistar também é forte, tá? Justo. E tira a possibilidade de ser aquele tancudão que eu tava falando que a comp da Fúria precisa. Deixa eu chamar o GSTV aqui pra participar da gente. Fala, meu amigo, chamou, ele chegou. Não é? Parece que ele tava me vendo aqui. Que coisa. Chegamos aqui, né, pra esse finalzinho de Fix Bans. Mas olha, eu gosto do Alistar colocado como essa prioridade. Realmente acho que valia mais a pena do que necessariamente mostrar o atirador. Vem agora esse vôlei pro time da Fúria, pro topo, né? Lembra quando o Buipo jogou com esse vôlei contra o Bessa? Amassou. Mas será que ele vai conseguir muito pra solo kill? Acho que talvez seja mais pra diferença no farm, né? Não necessariamente tanto pra briga. Vamos ver como é que ele vai jogar. Sem dúvida, o Giga é um dos caras com a maior expectativa aí nesse time da Fúria pra segunda etapa. É legal que veio os 2 zagueiros que eu falei que tava precisando a equipe da Fúria. O Braum é muito bom pra proteger essa comp com 2 ADs, pra proteger a entrada inimiga. Você olha pros caras, olha pra composição da Leviathan, é Yone, é Ambessa, Sejuani, Alistar, são 4 campeões que querem entrar, que querem esse contato, essa chegada. O Braum não vai responder necessariamente tanto com o Inquebrável, né? Não tem tanto ranged assim, tanto dano e tanto skill shot pra ele defender, mas eu sinto que a passiva vai trabalhar legal, ou a fissura glacial vai trabalhar legal. É a dualidade, né, do Braum, porque ele joga bem contra os campeões com alcance longo, que causam muito dano com uma habilidade só, né, por conta do Inquebrável, mas ao mesmo tempo, esses campeões com curto alcance, ele consegue destacar muito melhor a passiva, né, com os ataques básicos, sem depender necessariamente do seu Q, e é isso que a gente tá vendo nesse time da Leviathan. São campeões que podem ser muito penalizados se tomarem um controle dentro do time adversário. Aí, meus amigos, 2 composições fechadas, as 2 composições bem redondinhas, Colossus, né? Que tem aí opção pra early game, tem opção pra mid game, late game, jogo curto alcance. Pô, mas eu acho que a composição aqui da Fúria é o melhor, vocês não acham, não? Eu gosto da composição da Leviathan, mas eu sinto que a composição da Leviathan tem que jogar um mid game forte pra caramba, assim. Tem que decidir no mid, porque se for pro late, aí eu acho que vai na direção mais da Fúria o jogo. Pra mim, se tira o fator Yone desse time da Leviathan, já acho que não tem tanta coisa, sabe? Não, mas aí não tem como tirar o Yone. O Yone tá aí. E se ele não for por causa dele, e se ele não mandar muito bem? E se ele não mandar muito bem, aí beleza, tudo bem. Mas aí o Yone aí na mão do Code, o cara que foi o destaque da nossa primeira temporada. Mas jogando de Ahri, né? Legal. Jogando de mago, eu acho. Então, não sei. Vamos ver como é que vai estar esse Yone dele. Pode ser, eu tô contigo, GSTV. Eu acho que se esse Yone não fizer chover, aí a composição da Leviathan pode se prejudicar, pode estar difícil. Pelo contrário, se ele for bem, aí eles têm uma composição. Não, eu acho ainda que se ele for bem, o jogo vai ficar meio even, entendeu? Vai ser o jogo. Mas aí tem uma interrogação grande também no time da Fúria, que é esse vôlei lá no topo, sabe? Também é uma grande interrogação. É o Gigão, né? O Gigão pra desconfiar. Pra mim, o Gigo, você falou das 2 funções do Braum, o Gigo também tem 2 funções. Ele é um carregador, um exímio carregador, mas também joga de tanque tranquilo, assim. E eu sinto que ele, pra fazer essa linha de frente, pra fazer esse Volibear tancudaço que só para na frente dos oponentes e fica gerando aquele problema na backline, ele consegue fazer essa parada na moral, esse serviço aí de boa. Ele é bom zagueiro e bom atacante. Isso, é isso aí.
Que faz dele um bom meio de que campo, quando, sei lá. não sei, quando escolheu, você falou que eram 2 zagueiros? Não, sim. Mas eu tô falando do Gigo como jogador, não como Volibear. Perfeito. Vamos que ver o que Não tô acontece. acompanhando tanto, mas eu concordei. Beleza. O importante é concordar. Às vezes não, cara. Às vezes é bom ter uma pitadinha assim, de um tempero, um tompeiro, uma É por briguinha. isso que você tá discordando de mim agora. Se eu não claro. entendi como é que... Se eu não entendi como eu vou discordar, né? É, boa. Tá aí, meus amigos, na sua tela já aparecendo a Arena dos Campeões e o início da movimentação entre Leviatã e Fúria. Um jogaço pra vocês acompanharem. Segunda partida desse sabadão, dessa grande volta da LTA Sul. Pra ser sincero, pra mim o ano tá começando agora. Tá começando o ano aqui pra gente poder tocar esse confronto e o campeonato. Então vamos lá. 30 segundos pra começar a grotar a brincadeira entre Fúria e Leviatã. Lembrando, melhor de um, né? Ao contrário do que a gente viu até aqui. Então não tem espaço pra não aquecer, entrar meio frio no jogo. Tem que performar, tem que fazer a parada funcionar de cara. Um campeonato de várias etapas, né? Eu vou fazer o Sim. seguinte, ó. Deixa eu já chamar a Fogueta que tá lá no palco, Foguetinha. É isso aí, Gruntar. Tô aqui embaixo com o Fúria. Primeiramente, boa tarde pra você. Fala-se muito sobre os treinos contra a Fúria, sobre também essa solo kill e aí que é tão avassaladora. E eu queria saber de você qual a principal dificuldade, o que é mais difícil de trazer pro stage em relação a isso. Eu acho que a gente prioriza bastante os treinos. Eu acho que a gente tem muito foco, assim, cobra bastante dos jogadores. Então, acho que isso é uma coisa que tem refletido, a gente tem levado bastante a sério, acho que teve bastante repercussão em torno disso. Eu acho que também desde que acabou o campeonato do First Stand, a gente ficou 2 semanas treinando contra os times DNA, a gente melhorou muito desde o primeiro split. Então, acho que a gente vai conseguir mostrar um bom jogo, a gente está focando bastante para isso. Muito obrigada, Fúria. Bom jogo pra você. Meninos, é com vocês. Obrigado, Fogueta. Vamos ver aí, Colossus, o que falta normalmente pro time ir muito bem nos treinos e chegar no palco e não conseguir desempenhar tanto? Pô, essa é a pergunta de R$1 milhão. Então deixa o GSTV, Essa deixa o GSTV responder, então. Essa se é você a não quer. pergunta de R$1 milhão, Oxi. velho. Confiança. Pra mim, pode ser confiança, de fato. Pode ser, mas... Pode ser uma displicênciazinha dos adversários? Sempre É pode legal. ser, né? E aí dá mais certo no treino do que no palco. Mas eu acho que se o time vê que não tá no mesmo jeito, sabe? No mesmo ritmo. A gente ouviu muito isso durante o tempo, assim, sabe? O jogador que no treino ele joga sem medo de perder. Sim. Chega no palco, tá com medo de perder, tá com medo de jogar mal e a galera vê, a galera cobrar ele. Então acho que saber que ele é capaz de jogar bem, enfim, né? Mas Pra mim gera muita o confiança. contra-argumento você passou a semana inteira dando, assim, batendo na cara de geral. Você vai ficar sem confiança, pô? Claro, você bateu nos caras sem o Gruntar te narrar. É, legal. A culpa é do Gruntar, entendi. É mais difícil, né, com o Gruntar narrando, porque você tá sob pressão. Então pera aí, vamos ver o Tuts, porque o Scary já tá colado nele, ele é jogado pro alto, vai ficar travado, o Cold não faz entrada, demorou muito, flash do Tuts pra poder escapar e esse treinou bastante. Ele segurou o máximo que dava ali pra talvez voltar o cooldown da Valkyria e não precisar do flash. Mas no fim das contas precisou gastar. E aí, boa aproximação do Scary, boa pressão, fazendo já valer, porque o Cold estava sendo amassado pelo Tuts. Mas também é esperado, né? Acho que sim, né? É difícil realmente esse comecinho do Ione. Acho que tem vários matchups que ele acaba sofrendo bastante, mas que ele vai se curando muito, né? Durante a fase de rotas, tem os escudos e tudo mais. Bastante dano agora do céu, avançando pela onda de minions. Vamos forçar os adversários a recuar. É um pouquinho cedo, viu, pra voltar pra base. Não tem o timing ainda pra você tentar fazer uma inversão, pra brigar ali pelas vacilaras. E o Scary tentando passar o tapete, né? Já tá aqui pelo topo, o Gigo tá com a vida muito baixa, o Zotv tá colado nele! Flash do Gigão pra poder escapar! E graças ao Scary, a Leviatã já comeu 2 flashes do time da Fúria. Boa movimentação, caçador da Leviatã já vai cobrando esses flashes. O próprio Zotv não tinha pra dar o follow-up, né? Pra manter essa pressão e potencialmente pegar o abate em cima do Gigo. O Scary também estava forte, longe o suficiente para que o Flash não alcançasse o top laner da Fúria, que saiu vivo. Mas andando um pouquinho mais para frente, esses flashes vão fazer falta.
Mas assim, o jogo começou muito bem pra Fúria, no sentido de que o Tuts estava numa pressão danada, o Gigo estava numa pressão danada. Graças ao Scary, eles conseguiram dar uma aliviada, mas a lane, por enquanto, tá legal. E olha o Tuts, como vai pra cima. Valkyria pra cima e bota o Cold pra correr. Mas a parada nessa troca aqui no mid é que como que aliviou a situação pro Cold? Que o Cold agora tem um controle melhor, a onda de minions estava melhor posicionada pra ele. Ele tava conseguindo levar uma troca interessante contra o Tuts e tá na vantagem do farm. Então, o Scary deu uma resolvida interessante pro Cold ali na parte central. Até por isso, o Jojo tá chegando. E pro topo também, cara, porque tava o dobro de minions o Gigo na frente, agora deu uma equilibrada aí o Zotf. Pro Scary meio que só restou gankar, né? Porque o Tatu conseguiu roubar o bônus azul, então o Tatu teve acesso a um full clear até mais prolongado aqui, né? Passou muito tempo limpando os próprios campos e pegou 3 bônus de começo de jogo. E aí o Scary tinha que gankar, acho que faltou um pouquinho também do time da Fúria de ficar atento a isso, né? O caçador adversário tá sem campo, o que ele vai fazer? Vai tentar uma pressão em alguma rota, apareceu bem no meio, apareceu bem também no topo. E olha essa versão aqui, a inversão interessante do time da Fúria. Vem chegando pro topo o Jojo e o Ayu. Eles vão botar pressão no ponto que faltam aí 15 segundinhos pra chegar aos Birubiru. Vão focar nesse objetivo já trazendo aqui. O Scary tá no bot, tem essa troca então de objetivos. Será que dá tempo do Scary ou do Leviathan tentar cobrar alguma coisa lá na Vastilava? Não, eu acho que não vai dar tempo não, porque o Cell tá parece mais preocupado em levar a primeira barricada. Tá lá na parte de cima o Tatu, ele tá fazendo a movimentação, só que o Scary vai demorar muito tempo aqui, pra fazer o dragão, velho. Tá meio devagar, mas eu concordo contigo, o Scary ainda tá fazendo o dragão, o Tatu já chegou, inicia os Biros. Tem o apoio da sua botlane, como a gente tinha falado, fizeram essa inversão, empurraram a onda de minions e estão ajudando agora pra fazer essas vastilavas. Passa o Tuyuyu aí do céu, ó, dá pra ver que a Fúria tá toda ali. Pra mim a parada é assim, se o Cell tivesse abdicado da pressão no bot pra auxiliar no dragão, dava pra contestar as vastilavas, mas não foi a opção tática da Leviathan. Eu acho que eles só não quiseram mesmo e dentro desses trades, assim, acho que a Leviathan escolheu também ficar com esse dragão e permitir essas primeiras vastilarvas pro time da Fúria. Sempre válido pensar quem que tem mais pressão de side lane, né? Qual composição pressiona mais. Pra mim, a Leviathan pressiona mais. A Leviathan, né, tem esses dois ADs de rota solo. E ao mesmo tempo, uma coisa que a gente tem visto muito também no nosso circuitão, quem tá acompanhando aí durante as semanas tá vendo isso também. O time da Fúria tem uma dupla de 2 carries que estão fazendo Lágrima da Deusa. Então tem um período ali dos 10 até os 15, 18 minutos que o item não tá no ponto mais forte. E é essa hora também que o time da Leviathan vai querer acelerar um pouquinho mais o jogo. Talvez por isso a escolha dos dragões, né? Você vai fazendo aqueles dragões primeiro, vai estacando, você já coloca a corda no pescoço do adversário, e se não chegar pra brigar, ele toma a alma de bobeira. Então, o time da Leviathan vai pressionar nessa questão e a galera da Fúria tem que saber como lidar com isso. Pra Fúria ter pegado esses 3 primeiros vírus, é legal, porque evita um Ione de um lado, uma besta do outro, e aí fica difícil segurar a side. Sim, são as opções que o time tá fazendo. Pra mim, o GSV tocou num ponto bem interessante, que é o que eu julgo que vai ser o ponto em que a Leviathan tem que decidir esse jogo. É antes do Tuts fechar o seu primeiro par de itens, antes do Ayu estar de fato online com esse Varus. É ali, ó. E já foi a primeira flecha, já foi purificado aí, tranquilo. E agora o Prodelta cola, mas ficou travado, tá tudo aqui! A Fúria vem pra cima e o First Blood é garantido! Fúria com o Ayu lá pelo bote! E agora tem aqui na parte de cima a pressão que o Gigo tá conseguindo botar. Vai cair basicamente, vão cair 2 barricadas basicamente. A troca vai se estender, o Zotv permanece com a pressão. O Zotv tá bem nesse jogo, né? A gente mencionou esse matchup que a gente viu na nossa primeira etapa, só que um jogo totalmente diferente, né? Que permitia inversões, vocês até falaram um pouquinho sobre isso no começo dessa partida. Scary colou no Tuts, não tem como mexer, também é eliminado! Cold com a eliminação graças ao Scary. Difícil reagir, né? Uma chegada dessa, não tinha visão da entrada do Scary na selva. Tinha até o flash, o Tuts, mas não teve o que fazer. Não deu nem pra clicar, meu amigo. Controle de grupo um atrás do outro, não tem muito o que fazer. Foi eliminado, a Leviathan desconta, dando um abate pro Cold, dando um abate pro Ione, que é sempre importante. E aí livra um pouco dessa brincadeira. O Zotv tentou, o Gigo foi malandro nesse ultimate, né, cara?
Não tinha muito o que fazer, né? Uma vez que ultou, a gente até viu, né? Pra quem tava com alguma dúvida dessa interação, o Gigo sai fora, então anula a ultimate da Ambessa, talvez aí mais uma das forças, né? Desse vôlei especificamente no matchup. E tá aí a jogada lá na parte de baixo. O Cell comprou a jogada, o Ayu purificou, e aí o Prodelta achou que tava numa situação boa, só que era o bait da Fúria. E aí também tem muito controle de grupo por parte das Panteras, cara. Isso aí é uma parada que eu ia falar anteriormente. O nível de controle de grupo, o nível de controle de fight que a composição da Fúria tem é uma parada, assim, excepcional. Não que a Leviathan não tenha. Essa jogada do meio prova exatamente esse ponto. Essa jogada do bot, acho que, assim, se não tivesse o Tatu, o Prodelta ainda no mínimo ia gastar um flash. Então, sem a ult, não sei se ele tinha que estar indo pra cima desse jeito. Acabou sendo punido, né? O ouro fica de vantagem agora pro time da Fúria, que só na rota do meio não tá na frente. E por mais, né, que eles tenham uma vantagem aí pro time da Fúria no geral, acho que pra Leviathan, o cara que precisa estar à frente é realmente esse Oni. Foi o campeão que a gente mencionou no finalzinho desse draft. Acho que ele sim que pode resolver o jogo. Pra Fúria tá um pouquinho na frente, mesmo com essa itemização que demora um pouquinho mais, como você tinha destacado, é bom, GSTV. Excelente, excelente. É excelente, é legal. Vamos ficar ligado agora nessa movimentação, porque nasceram os vírus, a gente vê que tem uma movimentação dos times pra parte superior do mapa. O Gigo tenta dar aquela encarada, mas ele vai saindo meio que no 0x0, no empate aí contra o Zot. É no 0x0, no fim das contas, os dois campeões têm formas de regenerar, formas de estender as trocas, né, por causa dos escudos constantes que eles vão ganhando. Aqui na parte de baixo o Cold e o Tuts continuam se estranhando e Tuts vai botando o Cold pra correr, porém as vacilarvas estão disponíveis lá na parte de cima e se bobear tem treta. Só o Leviathan tem TP, né, do bot. Só o Cold. De olho nessa brincadeira por aqui, o Tatu vai tentando fazer o objetivo, mas Scary, Prodelta e Cell vão contestando. O Cell ficou muito isolado. Não veio o ultimate do Ayu pra fazer aquele engage. O Cell apanhou e apanhou muito. Ele vai saindo. O Scary tentou fazer umzinho, garante um biro pro time da Leviathan, pra pelo menos não deixar os 6 pra galera da Fúria. E eu sinto que é isso aqui o que a equipe da Leviathan tem que comprar. Pegou um e acabou, irmão. Tem que sair. Aquela punição no Cell no começo da briga foi gigantesca. Era o suficiente pra que a equipe da Leviathan não brigasse mais. Até porque o Cell tava com menos da metade da vida e tomou a marca do Tatu, né? Se ele desse um passinho pra frente, já era. Leviathan tava pronta pra comprar essa briga, mas acredito que uma vez que eles estavam com uma vacilarva, eles já não viram toda essa necessidade, vão tentar manter o farm, manter o scaling, manter a tranquilidade de rota lateral. O Coach também não conseguiu chegar no seu primeiro item, então essa leitura deles, que talvez não era uma luta assim muito garantida, que não era uma chance tão favorável, preferiram não trocar, agora vai chegar bem o Jojo. Vem chegando o Jojo, o Cold tenta escapar, mas ele vai saindo e o Jojo não consegue atordoar o Cold, que agora vai se movimentando para apoiar o Scary e o Prodelta. Eles estão fazendo o dragão, seria o dragão de número 2 do time da Leviathan, enquanto o Gigo vem pra cima, vai tentar nesse 1 contra 1, o Zotv usa o terceiro dash da Ambessa, dos 252 e tá tranquilo. E na parte de baixo, o dragão é feito pela equipe da Leviathan. Estavam na vantagem de posicionamento. O Prodelta estava muito fundo dentro do território da Fúria, já expandindo o controle de visão para dar essa segurança a mais pro caçador do seu próprio time. Como o Zot mantém, né, toda a troca, a todo momento, a mesma coisa. O Cold sempre tentando pressionar o Tuts, ele ainda tem a vantagem do teleporte, agora vão pra cima, a troca parece que vai estender. O Gigo parece estar levando a melhor agora nessas trocas. O Zot vem dançando para um lado e pro outro. Tomou esse teco da torre e acabou complicando. Veio no ultimate o Zotv. O Gigo só vai se afastando, mas ficou prejudicado. Eliminado e o Zotv ganha no mano a mano. O Gigo não tava com ultimate, é por isso que essa troca me pareceu esquisita. Se ele tivesse com ultimate, tinha uma opção de dive, tinha a opção de chegar e dar a mordidona. Mas se ele tivesse com ultimate, o Zotv não tinha ido pra cima, né? Não, eu tô falando um pouquinho antes. Eu tô falando da jogada anterior, na que ele tava perto da torre. Aquele flash pra... Esquisito. E aí já tava muito complicado pra ele. O Zotv nem precisou flechar também pra garantir essa eliminação. Vantagem importante pro time da Fúria, que agora tem... 2 passos à frente, né, em questão das proezas de força, porque eles têm 2 objetivos a 1 e 2 a 1 em eliminações.
Vamos ver, o upgrade das botas ainda tá totalmente Ih, a aberto primeira nesse torre se jogo. Primeira Pode ter torre, mais gente. mas olha a flecha, pegou no Ayu, não teve follow-up. O time do Leviathan vai só se defendendo, vai só limpando a onda de minions. Eles querem dar tempo lá pro topo, pro Code poder derrubar a torre. O problema é que lá o Gigo fechou pra cima dele. Vai ter que enfrentar o Scary que tá colando junto. Fica cheio de jogadas, cheio de possibilidades. Alguém avisou o Gigo. Ele vai tentando se afastar do Scary que vem pra cima. Não consegue o atordoamento e vai ficar por isso mesmo. Tem um teleporte chegando no meio. O jogo é muito movimentado. E no bot continua a possibilidade de dive, Gruntar. Vai dormir um em serviço. Dorme o primeiro em serviço, é jogado pro Alto Zotv. Chegou o Gigão, junto com o time, garante o abate, garante a torre. A Fúria vem pra cima. Mas no final das contas, com a morte do Jojo, a proeza ficou pra Leviathan, porque a primeira torre lá na parte de cima ficou sim pra equipe da Leviathan. Então vantagem pra eles. Que acontecimento. Tudo ao mesmo tempo, né? Porque a jogada foi certinha pro time da Fúria na rota inferior, mas a sensação é que foi um pouquinho atrasada, um pouquinho tarde demais. Sim. E aí, como o Brown acaba morrendo também pra torre, ficam as proezas de guerrilha, a torre cai no topo e a Leviathan atrás em ouro ainda na partida, mas tem agora a vantagem do upgrade das botas e tem os atributos, né, que eles conseguem dos 2 bônus de dragão que eles já têm. Podemos considerar empatado nesse momento. Jogo even conforme esperado. Justíssimo. Justíssimo. Conforme o nível que a gente já falou que as duas equipes têm. Tá aí, o Zotv sobrou. O Jojo acabou pegando o agro da torre. Ele segurou o dive. Deve ter que sair. Mas ele segurou o dive pro carry dele não morrer. E Ayu? A Almeça do Zotv vai mostrando sua força. Vem pra cima, pedala o Ayu no meio. Agora o Tuts chegou pra parar esse push. Eu ia falar isso anteriormente, cara. Como que esse Ione do Code tá fazendo esse trabalho. Olha o estrago que tá essa torre na parte central. Na parte de cima foi basicamente ele também. E lá na parte de baixo ainda não começou tanto assim o trabalho. Mas vai sendo um problema pra equipe da Fúria. E apresentação bonita, né, do time da Leviathan, agora pra cima do Gigo, tem que lutar, mas não vai sair. Ih, Gigão, não tem jeito, a Leviathan, meu amigo, vem pra cima, garante mais um abate, já tá com 5 eliminações no total, meio que vira no ouro, já tem as botas, começa a se destacar e muito. O Prodota pode ter ido fundo demais, Tuts vai perseguindo ele, faltam mais alguns tiros, o Tuts não tá com sangue nos olhos, deixa o Prodelta escapar. Faltou ódio pro Tuts. Tá certo, na real, ele não tem controle de visão nenhum na parte de baixo do mapa, então continuar, permanecer naquele chase em cima do Prodelta poderia resultar na morte, tá aí. Ao contrário da equipe da Fúria, a Leviathan tem um controle gigante, tá aí o Ayu, ele ainda ativou a Yomo pra tentar sair. Nossa, mas pode ter dado ruim pra ele, mas o purificar foi lindo. Foi bem preciso, né, no timing dele. Mas assim, ainda gastou os 2 feitiços e morreu. Essa lágrima aqui, o Gruntar tá inconformado. Tá. Eu ia perguntar se até amanhã de manhã né? ela tá estacada. Então, quando eu vi o timing que ele comprou, o meu palpite é que ele ia estacar os 22 minutos. Eu já acho que eu estaria chutando meio cedo. Tá com porque 219 nós ainda, estamos em bicho. 18 minutos e ainda tá longe, né? 220 é longe ainda de terminar os stacks, porque a Leviathan, aí o meu palpite foi mais certeiro. É o período do trator contra time que tem 2 lágrimas. Tá todo mundo querendo destacar e a Leviathan quer jogar. Jogaço também do Zotv, viu? Sim, Jogaço. Essa ambeça tá dando. Os dois solo laners estão Sim. dando um trabalho gigante pra equipe da Fúria. Mas assim, o Cold já era o cara, né? Legal. O Cold já era o mais legal. caro do Fantasy e tal. O Zotv, acho que ele tá numa apresentação aqui que a gente vai olhar com um outro olho, assim, pra Leviathan. Eu vou te ser sincero, Vai, eu por acho favor. que o Zotv passou por baixo do radar na primeira temporada. Ok. Porque ele é um cara que complementa legal esse time da Leviathan, mas ele não brilhou tanto, ele não tem como ter 3 atores principais do time. Calma aí. Pegou a flecha no Ayu, a galera da Leviathan vem fechando pra cima dele, ele apanha e muito é fatiado pelo Code. Debaixo da T2 a Leviathan pega o abate, derruba a T1, começa a dominar o mapa porque o Arauto também é deles, a Leviathan tá deslanchando no jogo. A parada que a gente tinha falado, o grande problema é que a equipe da Fúria precisa de não é uma composição que precisa de muito tempo, mas precisa de tempo.
A vantagem que a Leviatã está conseguindo criar nesse tempo em que a Fúria não está conseguindo brigar, tá começando a ser preocupante, cara. Já são 2 dragões, toda a linha de T1, pega o Arauto, abates diversos, tá desgarrando mais do que deveria. A única boa notícia pra Fúria é que ele fez esse último dragão, o terceiro dragão foi deles, então para um pouquinho o stack adversário, mas fora isso, tá dando tudo errado. O período também, já que os stacks eles já não estão aquela coisa. Ó, se liga as imagens aqui da Cade. Imagens da Cade, faz o jogo logo na sequência, né? Contra o Fluxo W7M. A galera ali numa pegada, aí o pessoal do Fluxo. Então, Fluxo contra a Cade daqui a pouquinho depois desse jogo. As estreias pra virem aí também, né? Jogadores novos. Vamos ver como é que eles se apresentam, mas esse é o próximo capítulo da LTA. O capítulo atual tá aí, meio que indefinido, apesar da Leviatã tá tomando o livro pra si. Tá começando a escrever a história do jogo. 5 minutos atrás que a gente tava ali naquela briga do Forte. cross-map ali De das volta torres, igual, né? tava bem igual. Agora a Leviatã conseguiu dar uns passos adiante, inclusive o momento dos campeões começa a brilhar muito, né? São 2 itens fechados no Cold. O Tuts consegue fechar aqui a Manamune, mas o Ayu parece estar um tanto atrasado na itemização em conseguir brigar. É um Varus de poke que ainda não tem um grande alvo pra ele conseguir causar dano. E o Tuts ainda não apareceu muito também. Vai evitar mais uma Ai, briga. meu Deus. Pegou a flecha lá atrás e a Fúria vai segurando. O Ayu colou aqui junto. São 4 jogadores da Fúria pra parar os adversários. Chegou o Gigão no teleporte. A Fúria tenta caçar alguém, tenta pegar alguém na saída do time da Leviatã. Cold é quem sobrou ali na frente dele. Vai chovendo flecha. Ele lutou, mas ficou preso dentro do pit. Dorme em serviço. O Gigo persegue. A galera da Fúria tenta caçar, mas a Leviatã se defende muito bem. Um abate pra cada lado e os 2 times vão sair. Top por top nessa troca. O Tatu achou que dava pra pegar, mas esqueceu. Mesmo tendo gasto o ultimate, o Cold ainda tinha o dashzinho pra passar pela parede, mesmo sem o flash disponível. Porém, de igual pra igual essa troca, melhor pra Fúria, que tava atrás na partida. E aquela coisa, a Fúria, a gente já tava aqui colocando o jogo como muito favorável ao Leviatã, né? Pelo que a gente tava vendo nas últimas jogadas, a Leviatã realmente mandando no jogo. E dá pra sentir toda essa moral, né, que a Leviatã ganhou, porque eles entraram na selva adversária, não tinha visão recuada, a flecha pegou ali sem querer no Tuts, o que atrasou essa chegada do time da Fúria. Se tivesse passado em branco, poderia ter sido bem pior. E aqui o Gigo, acho que ele quis demais. Ele se jogou rapidamente, o time inimigo fechou nele, muito dano, só que ainda a Fúria ter expulsado assim a Leviatã da própria selva, ter mostrado a força de teamfight da composição, eu acho que dá uma moral. E tá chegando o spike aí dos 2 ADCs, né? E é mais do que isso, já você vê. Essa diferença aí de 1K e 700, ela diminui rapidinho se a Fúria conseguir colar a onda de minions nas torres, porque tem que ter um na parte de cima do mapa e no mid. Então a vantagem cai rápido, iguala legal para a equipe da Fúria se eles conseguirem fights favoráveis como essa, né? Que eles puseram os oponentes para correr e dominaram o mapa, mesmo que saindo even na fight. É uma luta que a Fúria precisa pra poder fechar e colar nesse jogo. Tatu agora fez a armaguarda, então vai dar essa sobrevida, esse reset pra essa Lilian dele. É um item muito importante. Vamos ver como é que fica. Você tá apontando o que aí, meu amigo? É porque o Scary ainda tem um Arauto. Então ainda tem esse fator aí favorável pra equipe da Leviatã derrubar, levar um pouquinho mais de mapa. E a gente não falou muito, mas tem aquele atacão lá no topo também, a galera tem que ficar de olho. Essa torre aqui agora vai pro chão, né? O Gigo dá uma mordida, já perde muita vida, tem muita gente, o Arauto no mid. Tem outro item importante, o Cold tem uma bandana de Mercúrio agora pra tentar segurar, né, essa ult do Tatu que fechou o zone, então já passou mais um item. E tá aí o Arauto que você tinha comentado, Colossus, o Prodelta veio dirigindo ele lá do outro lado, agora é a vez do céu. Estão variando ali, estão brincando no Arauto. Será que acerta essa cabeçada? Vai, não lá vai não. Não é possível. Bom, essa curva aí é demais, né? Legal. Curva fechada. Que isso? Quando faz a entrada, vai dormir em serviço, ele vai saindo. Não tem como pegar o Jojo. Veio com tudo, com flash, mas agora a Leviatã tá posicionada. Faz a entrada, o Tatu já tomou um prejuízo enorme, o Jojo também, ainda assim. Eles vão tancando, garante a eliminação, o time da Fúria. Chegou o Zotman, mas já chegou morto. Double kill na mão do Ayu.
A galera da Fúria agora caça 5 contra 3. Céu ficou pra trás. O Céu vai sobrar, Tomou hein? a lentidão. Ele vai sobrar. Ele deu aquele passinho, vai saindo ainda assim. O Jojo e o Gigo estão colados nele. Scary tenta proteger, faz ali a opção de zagueiro. Ele vai morrer. Do outro lado, o Gigo não para, continua perseguindo. O Céu usa tudo que pode. O Code também. Isso, bicho. Querem escapar e querem muito e vão saindo. A Fúria só para na base, é perseguição em Corrida maluca. Corrida completamente maluca. Cara, aconteceu exatamente a mesma fight anterior, o GSV. A equipe da Leviathan meio que forçou a fight mais do que deveria e tomou na volta. O que o Cold tá fazendo com isso daqui? E vou falar pra vocês, viu? Eu acho que deu ruim o jogo da Leviathan. O jogo que tava começando a ficar legal pra eles, vira muito também o momento dos itens que a gente tava mencionando. A gente tava aqui brincando, o Ayu não vai fechar essa Manamune. Ele fechou, tá? E dá pra ver como mudou a presença dele nessa luta. Ele é um cara que, mesmo no período ruim ali do jogo, ele tava tomando dive, tava dive na T1, dive na T2, mas conseguiu manter, acho que ali, tentando cumprir a função dele, né? Tentando fazer o jogo, e aí todo mundo querendo eliminar os Céus. Mas aí, assim, não eliminaram os Céus, mas ainda matou mais um, matou Não, levou o minuto dragão. de silêncio pro Scary, ele se matou pra salvar o companheiro ali. Foi. Legal. E eu vou falar uma parada. Ficou barato pra Leviathan. Era pra ter morrido todo mundo. Porque o Gigo errou o ultimate. Ele deu o ultimate de cara na parede. Ele comemorou, né? É, legal. Ele O ganhou. ult pra comemorar. É, isso. É o trovão. Aí tá de boa. E olha o vira-vira no ouro. Se liga aqui nessa montanha russa que a Fúria tá aplicando pra cima da Leviathan. Eles estavam num prejuízo. A Leviathan com o jogo totalmente controlado. Uma flechada pra pegar no Gigo. Pegou no Gigo, mas não tem follow-up, né? É, né? Essa foi comemoração também. Eu fiquei esperando, porque Eu olhei o minimapa, não vi ninguém. Não, eu falei, vi o Cold. dia? Eu vi o Cold. Eu falei assim, não mas é aí- possível. É, Calma lá. O Gigão também não tá morto assim, não. então. Calma lá. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Vamos ver, ó. Ele contra o Code. A gente descobre agora. Não, o Gigo não quer. O Gigo não quer, não tá afim. Não, Tem o Scary vai. fechando ali, ó. então, a situação não é... Ah, beleza, só sai, tá de boa. Não vai sair. Ó, Vai aquele sair? último minionzinho, né? Esse último Minion... Já matou tanta gente, né? então... Mas é uma situação tensa aqui nessa rota inferior. Pegou nível 16 o Cold, então é importante aí, né? Mostrando porque que ele queria tanto essa última onda de Minions. E a Fúria vai tentar cobrar aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? As torres. Tentar Sim. sacar esse ouro que ficou pelo meio do caminho. Umazinha lá na parte de cima eles pegaram, porém teve a resposta com o Arauto O na Arauto, parte central. Então ela não valeu de basicamente nada aí pra vantagem de ouro. A fight Uhum, foi legal, perfeito. a fight é legal. Foi o que trouxe a Fúria mais uma vez pra partida, mas ainda tem essa parte central aí. Tem essa T1 do mid, que aí tem uma funcionalidade maior, GSTV. Não é só ouro, é mapa. O mapa, ele realmente desafoga muito, né? Se você consegue levar a T1 do mid adversário. Dá pra ver como a Fúria tá sempre tendo que jogar meio recuadas. As visões, né? Sentinelas do time da Leviathan conseguem ficar um pouquinho mais avançadas. Só que a Fúria parece que também tá tomando esses últimos minutos pra farmar, pra segurar o jogo. Conseguiu levar um dragão, empatou na questão dos Dragons. Então, tentar chegar nessa itemização, né, dos atiradores... Tuts ainda não conseguiu fechar uma bota, mas conseguiu fechar 3 itens. Então, na luta, o dano dele vai ser muito mais importante. Na real, o Grun tava apontou, né? Tanto o Tuts quanto o Ayu Ayu, já estão 3 com itens. 3 itens fechados. Então, os Tem Spike... Sônia pro Tatu agora também. E aí tem mais uma parada que eu ia falar. Também a Fúria pra lutar. Tem mais uma parada que eu ia falar. A Leviathan tava na frente do jogo e isso pode ter sido a armadilha perfeita pra Fúria. Porque a Fúria tem uma composição que briga muito absorvendo o impacto. Pô, Varus, Brown, Lilia, o próprio Cork. Funciona legal. Beleza, tranquilo. Nossa, essa flecha que passou ali no Pro Delta. Bastante dano ali pra cima da Alistar, viu? Sim. Mesmo sendo um Alistar, que teoricamente é pra É. ser tanque, né? O Ailton consegue machucar bastante. Esse pouco dele tá entrando, tá sendo muito chato. Não tá muito fácil também pra Leviathan conseguir fechar o time adversário, né? Forçar uma luta com o flanco. Fúria tá fazendo um bom trabalho de estar sempre limpando as sentinelas, voltar com bastante visão aí da base e segurar mesmo o jogo, travar. Sim. Se a Fúria virar um matchup lá da rota inferior, se o Will conseguir solar, né, de fato, ou a Ambessa ou o Ione, eu digo só avançar a rota contra ele. Já é um ganho muito grande aí pro time da Fúria. O Volibear empurra legal a rota. Gente. É. E ele tem uma itemização meio híbrida também, né, esse vôlei.
Tá aí, meus amigos, você tá vendo esse atacante? Ele tá andando pra um lado pro outro ali, ele Leviatã ameaçou iniciar, mas não tinha muita força pra poder fazer isso. Os dois times estão muito equilibrados. Começar o atacante sem ter uma vantagem clara é um prejuízo danado, porque ele detona as defesas do time. É arriscado demais. Não acho que a Fúria tenha que se botar nessa situação e que a Leviatã também vá fazer isso. Calma aí. Olha o Tuts, a sujeira do Tuts, Eles querem a torre do meio, o céu já apanhou muito, vai queimando e vai sair no limite da honra ao céu. A Fúria fecha pelo meio, eles querem levar essa torre pra poder abrir um pouquinho o mapa. Tem o dragão daqui a 15 segundos. O problema pra eles é que o Cold não para de fazer o split e tá lá no topo batendo na T2. É o cara que vai punir essa... Eu ia falar, pode botar na conta do Tuts essa jogada aí, porque ele que ficou esperando, mas... Esse ímpeto, essa jogada abriu a lateral. Calma aí que, falando de jogada, o Diego tá em cima pego. do Zotb. A Fúria tem 4 jogadores por aqui. Ele vai tentando escapar com o Flash. Ele garante se afastar. E agora a Fúria vem se posicionando porque tem dragão disponível. As flechas do céu são enjoadas, hein? Ele tá mandando bem, né? Tá conseguindo travar muito o jogo de rota lateral. Só que a Leviatã fez... quer dizer, a Fúria fez essa pressão na parte de baixo. O Leviatã rapidamente respondeu com o Barão. E tá ali sem visão do time adversário. Mas tem a sentinela por cima. Eles jogaram um trinket ali. Eles sabem. Eles sabem, a Fúria sabe. É forte, tá? A Fúria sabe, mas o Barão já tá praticamente na metade. Vai caindo muito rápido. O Jojo e o Gigo vão tentar pular no meio do pit. Cold faz entrada. Já castigou muito o Tatu. Ele vai usar a Zônia pra poder escapar. O Barão é feito pelo Scale e garante a Leviatã, o Barão. A punição foi em cima do AD Carry inimigo, só o Cell que não tinha absolutamente nada, mas a resposta da Fúria é muito boa, porque eles vão fazer esse atacão, mas o Tatu tá completamente empenado, mas tá de boa. A Lilia tem essa sobrevida, vai se segurar e aí é atacando por Baron. Vai dar pra dar uma segurada nesse Baron aí pra equipe da Fúria. Mas não é só o Baron, porque a Leviatã vai levar também esse dragão e tá com uma pressão na rota inferior. Com o bônus de Barão chegando nas mãos Ambessa, vai ter que correr bastante aqui o time da Fúria pra segurar esse bot. O bot já tá ali. E ainda não tá chegando tanta gente, né? É o quê? É o Brown? É o Brown e o Tuts. Beleza. É um jogo muito movimentado, Barão pro lado, atacando o outro. Aí você acha que a Fúria levou vantagem, a Leviatã vai lá e faz dragão, fica a ponto de alma, tenta pressionar a torre. O jogo não para, meu amigo. Leviatã e Fúria mostrando um League of Legends muito legal pra gente assistir. E aí, esse começo, eu vou ser sincero, o Tatu pra mim tava morto na jogada. Eu não sei como diabos ele conseguiu sobreviver. A zona veio no palito ali, foi no palito, no último pixel de vida que dava pra salvar o Tatu. Parece que o dano não foi todo nele, né? O Zotb tentou ultar no Tuts, aí o Tuts saiu bem da ult, aí não teve toda essa aproximação da Ambessa, fez bastante diferença na luta. O jogo agora dá aquela equilibrada de novo, porque a Fúria que parecia estar gostando mais, eu acho que se perdeu um pouquinho nessa decisão de mapa, assim, nesse macro, como que vai rotacionar, o que tem que decidir, e a Leviatã, muito ágil, muito esperta, aproveitou. Eles viram aquela movimentação, até eu achei que a Fúria ia fazer dragão e seguiram rapidinho pro Barão, conseguiram esse objetivo. Pelo menos a Fúria pegou o atacante. Agora o Tatu tem que tomar certo cuidado, eles vão se movimentando, ainda não caiu aquela torre do meio. A Leviatã defende ela com unhas e dentes, não deixa a Fúria levar. Vai segurando muito bem essa parte central, a equipe da Leviatã, tá? Porque já são uns 10 minutos aí de cerco da equipe da Fúria tentando derrubar e não consegue. E mais do que isso, não consegue nem danificar, porque a torre não passou de metade da vida ainda. Mas olha só, isso aqui pra Fúria tá de boa, porque é tempo de Barão que tá indo embora. Legal. Tempo de Barão que a Leviatã tá jogando fora. Em vez de atacar, eles estão tendo que se defender. Mas eles não podem. Encostou onda de minions. Consegue Por que um pouco de dano. A equipe da Leviatã não pode atacar porque tem um atacante do outro lado. Só pode atacar quem tem um atacante? Não, porque se eles atacam e ganham uma fight, conseguem os abates, a galera renasce na base eles não ganham nada. E tá pronta pra defender de novo. Então... Não, tá correto. Tá explicado, mas agora vão levar a torre. E o Gigo vem pra desabilitar a torre. A Fúria consegue finalmente abrir o mapa. O Prodel tá muito detonado ali. A Liandre vai detonando ele. Ele é obrigado a se afastar. O Zotb, mesma coisa. Usa o dash, vai saindo. A Fúria tá caçando ele. E o Zotb ele tá pingando. Na real, tá todo mundo pingando a parte de baixo. Que ele vai vir pra tentar limpar os minions. Ele veio e vai ser curado. Sabe, né? Mas o Jojo tá por aqui junto com o resto da Fúria que vai aparecendo. E o Zotb vai tentar ultar. Não vai nada, meu amigo. Já era pra ele. O Ayu garante outra eliminação. Tentar ultar nada. Ele conseguiu.
mas o Jojo parou na frente dele e falou assim, irmão, por favor, senhor, se estique aqui no chão que meus caras precisam por dessa favor. E ó, a Leviatã não fez nada com esse Barão, hein? É. Fez absolutamente nada com o Barão. O prejuízo maior talvez tenha sido o ponto de alma que eles pegaram. Meu irmão, a proposta da Leviatã pro que a Fúria fez foi legal. E a resposta da Fúria pro que a Leviatã fez foi também muito, muito boa. Esse jogo tá muito maneiro de assistir por causa disso. Tá muito movimentado, tem resposta de macro, tem os dois times tentando muita coisa. Não, e assim, acho que bem dentro do que a gente esperava, do que a gente queria. Tá sendo realmente um jogo que foi, pra mim, antecipado, sem dúvida nenhuma, né? Dois times que têm mostrado, assim, mostraram boas apresentações e agora finalmente se enfrentando. Acho que esse tempo fora poderia ter mudado um pouquinho o nível das equipes. Acho que só cresceu aí pros dois lados. Tô gostando muito do nível do que tá todo mundo apresentando, mas que agora sim, né? Sinto que mais uma vez a Fúria tá com uma pequena vantagem. Mas a gente vai chegando no período que vira mais execução, né? Isso, as lutas vão fazer e vão valer demais. Daqui a 1 minuto e 10 vai ter uma dessas lutas, porque é o dragão que vai nascer. Esse dragão significa alma para Leviatã, uma alma do vento, uma alma que facilita demais a movimentação pelo mapa. A Fúria, então, não vai querer deixar isso de jeito nenhum. A tendência é que eles controlem essa parte inferior do mapa, exatamente onde eles estão agora, para não deixar nem espaço de visão para Leviatã. E olha o dano que o Ryu já calibrou nessa partida, irmão. 24 mil é praticamente o dobro do que o AD Carry inimigo teve espaço para causar. O quão bem a equipe da Fúria tá jogando ao redor desse Varus, porque o Varus, com tanto dive, com tanta possibilidade de chegar na backline, ele poderia ser uma fraqueza, ele poderia estar sendo explorado, mas não tá. O Ayu morreu 2 vezes, 6 abates. Ele foi caçado no mapa no início do jogo. Exatamente. E o Gume do Infinito tá vindo pro Tuts. Depois que o Cork pega esse Gume aí, amigo, é difícil segurar o dano dele. Mas já tá, né? Também tá, é o segundo ali no ranking do dano. Vai ficar pior. E aí tem aquela dificuldade, né, da composição da Leviatã. O alcance curto, tem que entrar no Brown, tem que passar pela Lilia. Vai ficando difícil de entender como que a Leviatã ganharia uma teamfight. E o trabalho de side lanes deles está sempre sendo sufocado por um bom mapa do time da Fúria. E eu sinto que a Leviatã abriu mão desse dragão aí. Eles não vão brigar agora, não. Não tem como. A Fúria domina. Vão ficar também a ponto de alma. Então a Fúria equilibra essa brincadeira, fica a ponto de alma. A alma vai ser decidida no próximo dragão. Quem pegar, leva. E eu vou te dizer que 3 almas dos ventos, 3 almas das nuvens, o time da Fúria voa dentro do Summoner's Rift. Eles andam muito rápido. É Pantera voadora? Não deixa de ser. Pegou a flecha. Ele tava com o escudinho lá. Perfeito. Com o escudinho do item, tá de boa. O Ayu tancou essa pro time. Na real, o Cell acertou o Ayu no meio de 15 maluco. Mas tudo bem, tem perseguição aqui na parte de cima. Eu tô de olho, porque a galera da Fúria vem pra cima do Scary e o Gigo contra o Zotiv. A briga tá meio torta, a Fúria agora vem fechando. Cold vai pra dormir, pra Delta faz uma boa entrada, a vida do Gigo tá muito detonada, ele tenta o flash pra poder se afastar e por enquanto tá vivo, por enquanto deu certo. A Fúria é obrigada a se afastar, mas tem Barão. É que a CS do Cold tá pagando dividendo em cima de dividendo. Já é a segunda vez que ele sai vivo por causa dessa QSS. Agora, a equipe da Leviathan começou, o Gigo tá com nada de HP. E tá não tem mais ultimate. Tá pequenininho, o Ayu pelo canto, entrada do Cold! Desestruturou o time da Fúria inteirinho, fez um double kill instantâneo. Agora a Fúria vai tentando resistir, só com 3 jogadores eles vêm pra cima. O Scary tá muito detonado, tá sem vida, o Tatu não consegue uma boa entrada, o Scary vai morrer! Ele tá detonado, Tatu garante a eliminação, pegou o Barão, a Fúria tá com o Barão e continua brigando. Ayu lá de longe, ele vem pra cima, não fez estouro. O Cell faz o que pode pra ficar vivo. Ele tenta se afastar. Morreu os dois. O Delta já morreu. O Ayu quer o próximo. Ele quer o triple. Vem pra cima do Cell, escolheu o lado errado. Agora sim, ele viu. Vem na flechada. Ele não sabe. Tá do outro lado, passou na sentinela. Vai sair vivo o Cell, mas pra isso a Fúria nada importa, eles têm Barão e o Tuts vai levando no meio. Eu tava pra falar isso no meio da fight, Gruntar. Você falou, todo mundo tá vivo da Leviatã e só tem 3 da Fúria. Só que eram os 2 carries da Fúria vivos, os 2 maiores causadores de dano no jogo. Tranquilos ali pra causar o dano. Dito e feito,
Tatu rouba o Baron, o Tuts e o Ayu toneladas de dano, e aí a Fúria agora sim à frente e a Leviatã numa situação de ter que se defender desconfortável. Agora a Leviatã tá numa situação, assim, dificílima, né? O jogo se tornou bem difícil de virar, porque a composição também perdeu muito timing, e essa entrada do Cold, ela foi linda, mas realmente foram nos dois zagueiros, e aí os grandes causadores de dano estão vivos aqui. Tem ainda o Tatu, né, que é o golpear do time da Fúria, e o Scary com a vida muito machucada lá atrás do pique. O Tatu sozinho consegue garantir a eliminação, não tem controle de grupo pra parar a Lilia também, né, nessa chegada. Ele mata e golpeia, então não teve disputa. Ele matou no golpear No o Scary. tranquilo, mais tranquilo ainda. Vai-te embora. Comemora, Vai vibrar. grita, tira aquela onda. E o time da Fúria vem agora numa força muito, muito grande junto aí com a torcida. Vamos voltar para o vivo que tem briga lá no bote. Leviatã faz o engage. O Ayu acabou morrendo, mas a que custo para Leviatã? Porque eles já perderam 3 jogadores. Mataram só um da Fúria, que vai tentar levar esse bote. Só tem que combinar com os minions. Os minions estão chegando. O Tuts tá full life ainda, basicamente, tá tranquilo pra permanecer esse push pra equipe da Fúria aqui na parte inferior do mapa. E vai cair T3. Vai acabar o jogo? Vai cair inibidor. Com esse teleporte do Gigo, é capaz de acabar o jogo sim, tá? Pode acabar o jogo aqui, o time da Fúria vem pra tentar mostrar que não é boa só no treino não, que vai desempenhar bem também no stage. Gigo vai tancando, o problema é que o Cell não quer deixar o jogo acabar. Essa Ashe tá mandando muita flechada, já era pro Gigo e a Fúria pode ter se dado muito mal, perdeu muito tempo, não levou o inibidor do meio e agora vai ser obrigado a recuar do jeito que dá. Era isso aí, Grudar. Você falou que se ia acabar o jogo. Apesar do teleporte do Gigo ter vindo, eu tava aqui na minha cabeça. Pô, não vale a pena, não compensa esse pushzinho a mais. É, na hora que o Gruntar tá narrando, a pressão aumenta, pô. E aí ele já tava chamando o GG ali, vai pra cima. Tinha um inibidor que eles poderiam ter levado na rota do meio, né, e saído. Mas tentaram o GG, não foi a hora exata, assim, né, tão certeira assim. E a gente tem essa disputa, a alma das nuvens. É agora. Chega a tempo, tá com um a menos o time da Fúria. Vai ter que givar, eu acho. 20 segundos. Tem TP? Não tem. Não tem, acabou de gastar. Não tem. Acabou de gastar. Eu acho que vai givar. Será que vai ficar essa alma pra Leviatã? Pode ter dado uma complicada, hein? Mas aí, alma das nuvens não ajuda na teamfight não, amigão. Tá tranquilo. Ajuda. Ajuda, pior é que ajuda. Ajuda. Ó, eu só sei que depois daquela briga no Baron, o Ayu comprou uma Shojin à vista. Vá, toma! Eles estão muito fortes, cara. Os carregadores do time da Fúria estão muito fortes. Mas a Leviatã também tá no jogo, né? Tem 4 itens pros seus carregadores também. Você viu o quanto o Cell castigou o time da Fúria nesse ataque. Ficou a alma pra Leviatã, então, só confirmando. Alma das nuvens pra Leviatã depois que eles se defenderam dentro da base. Fúria tá um passo à frente? Tá. Mas dá pra dizer que a Leviatã já perdeu esse jogo? Não dá. Não, porque essa diferença de ouro nesse ponto da partida, ela não É fala mais que tanto, isso. né? É mais uma questão de luta. É mais que isso, exatamente. É a briga. E a briga da Leviatã, se o Cold consegue acertar um ultimate parecido com o que ele acertou ali naquele pitch, só que nos carregadores, pelo menos pegando um dos carregadores, já meio que potencialmente empena a equipe da Fúria. A gente já falou, a Leviatã tem muita possibilidade de controle de grupo também em fight. Então, a Fúria não pode entrar numa fight de qualquer jeito. A Fúria tem que entrar organizada como estava conseguindo entrar no ponto em que eles retomaram o jogo. Pra mim é jogo de ancião, já STV. Vai ser decidido no ancião ali. É bem possível mesmo, né? Esse Barão daqui 1-10 pode, se tiver, né, alguma grande pode. luta por ali, mas de repente se a Leviatã só guivar, tentar proteger a base, pode ser que caia mesmo pro ancião. Acho que as lutas do time da Leviatã, eles não estão conseguindo chegar na backline. Eles têm sido a maior dificuldade, o maior problema. Parece que estão sempre meio caetando, sempre meio recuando. O Cold cresceu muito no jogo e pra mim o Zodv deu uma apagada. Ele tava 3-1, agora ele tá 3-6, mostrando que ele não tá conseguindo mais incomodar mesmo essa backline do time da Fúria, acessar tanto Tuts como o Ayu, que assim, o Ayu realmente não tem mobilidade pra brigar contra essa besta, mas tá sempre bem protegido. E aí tem mais uma parada. Dragão vai estar disponível daqui a 4 minutos, mas o Barão vem daqui a 30 segundos. O inibidor ainda não vai estar disponível para a equipe da Leviatã, então vai ser esquisito esse contest aí pelo Baron. Potencial da Fúria ter esse buff e se for bem executado, se uma briga ficar favorável, aí sim a gente já não chega para esse ancião, não.
Tem 2 jogadores agora do time da Leviathan empurrando a rota inferior, né? Tentando deixar o mais pra frente possível, porque a Fúria vai tentar ganhar tempo. O Cold tem o teleporte e o Giga usou aquela hora lá da base, né? Então não tem teleporte do time da Fúria. Vamos ver se eles vão lutar. Flecha. Começou, lá vem a flecha, pegou no Gigo, já perdeu um dos recursos do time da Leviathan. Teleporte do Cold justamente vai chegar por aqui. A galera da Leviathan se posiciona, não deixa a Fúria fazer o Barão. O Barão resetou e a luta tá prometida. Scary por enquanto vai tancar e o Poke da Fúria vai cantando. Cold faz a entrada em cima do Tatu. Ele vai ter que voltar lá atrás e foi atordoado. É uma das mudanças do Yone pra esse patch, né? Que quando ele volta e vai ficar atordoado. Até por isso tem essa QSS aí importante na itemização do mid laner da Leviathan. Ele de novo fica só esperando o momento pra fazer a entrada. Aí, vamos ficar ligada, tá muito juntinho o time da Fúria. Nossa. O Poke, quando pega, machuca qualquer um que seja, meu amigo. Lá pelo canto, o Scary tenta fazer a entrada, mas a Fúria tá ligada nessa movimentação. Eles já vão se posicionando. O time da Fúria vai tentar contestar, eles estão sem visão. Já começa o Barão, a galera da Leviathan. É meio desesperado isso aqui pra Leviathan, hein? Tá todo mundo preso no covil. No ultimate, Pro Delta tenta fazer o flanco, passou mais uma flecha. Cold na backline, ele quer o Ayu. Tá vivo. Teve que voltar, o Ayu tá vivo, mas sem vida. De longe, ele vai mandar as flechas. A Fúria é muito detonada. O Gigo acaba sendo eliminado. Top laner full, top laner. Galera da Fúria se posiciona. O Jojo tenta tancar. Cold! A entrada dele é fatal e tem um triple kill na mão do céu. Barão pra galera da Leviathan. No final das contas, a Leviathan levou a melhor. Não teve um abate em cima do Ayu, que nem a gente tava falando, mas a cobrança do Cold falou mais alto. Ele conseguiu fazer o que precisava, desestruturou a Fúria. E a gente avisou, a Leviathan tá vivíssima no jogo. E agora tem esse Barão pra tentar desafogar o jogo, avançar pra base adversária. O inibidor da rota inferior já renasceu. O Leviathan ainda tenta aproveitar que tem 3 jogadores mortos do time da Fúria. Mas por mais que eles corram, os minions estão ali no seu ritmo. Estão vindo tranquilos, não estão sacando que tem 3 jogadores mortos do outro lado. Tá aí a repetição da luta, Colossus. Começou até bem, a Leviathan estava presa dentro do pit, mas Sim. depois eles foram cercados. Eu ia falar exatamente isso. O posicionamento era desfavorável e o Tatu, no fim das contas, ele botou 2 pra dormir, mas ele ficou isolado dentro do pit. Olha que tem 5 caras da Leviathan em cima dele. E aí, mesmo que ele tenha conseguido o abate em cima do Zotv, o Cold ficou pela lateral aqui, ele conseguiu passar no Tuts. Então, o Cold amassou aí no começo da fight, pescou o Tuts no meio da fight e por isso a fight ficou favorável para a equipe da Leviathan. E É o Yone, esse demônio, cara. e assim, a Leviathan foi tão pra frente, ninguém ficou no céu na luta. Agora estão indo nele. Eles querem o céu, o problema é que ele fez de tudo e saiu vivinho, com a vida cheia. Agora foi a Fúria que gastou demais. Teleporte da Leviathan. A Leviathan começa a caçar as panteras. Eles ficam sem recurso. O teammate do Ayu também já saiu e o Gigo foi atordoado, não consegue clicar. Já é eliminada a Leviathan. Vem agora muito forte. Vem pra tentar fechar o jogo, porque a Fúria tá muito machucada. Foi massacrada. Mais um double kill na mão do céu, que depois daquele triple só amassou e aí já era, Colossus. A Leviathan vem com tudo pra poder matar o jogo. Vai ser o ace se eles pedalarem o Tatu. É Leviathan nas cabeças. É ace pra eles no fim das contas, não tá? E é isso, tá vivíssima a serpente da Leviathan, tá de boa demais, vai fechar, iniciar a LTA com vitória. O time da Fúria teve a chance, mas a Leviathan foi guerreira, segurou, vem pra cima e dá o GG.